Olá, salve Maria Santíssima. Essa é mais uma aula sobre a memória parte 3, que faz parte do módulo das potências da alma. Então, quem ainda não assistiu a aula 1 e 2 sobre a memória, é bom que assista antes de acompanhar essa que é uma sequência das aulas anteriores, certo? Nós vimos na aula passada que a memória é uma potência que, se for bem formada, contribui para o aperfeiçoamento pessoal, para uma vida mais ordenada, para um equilíbrio mental. Se, porém, a memória for mal formada, ela influencia negativamente as nossas ações e facilita e até mesmo evoca os vícios da alma. Hoje nós iremos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento sobre este assunto da memória e vamos ver as consequências de uma memória mal formada e as consequências negativas do excesso de uso de telas, muito recorrente nos tempos hediondos, não é mesmo? Um tema que às vezes envolve todos nós, uns em maior, outros em menor grau, mas é muito difícil estar nos tempos modernos sem ser de algum modo impactado pelo uso excessivo de telas. Então, nós vamos ver um pouco como que isso interfere na nossa vida, como que isso atrapalha o processo de formação de uma boa memória e, pelo contrário, contribui para uma memória confusa e traz consequências muito negativas para a nossa vida. Então, vamos rezar para começarmos a nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte da verdadeira luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha vida e a minha palavra sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida e concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Assim seja. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vamos ver agora como a memória mal formada traz consequências negativas para a alma. Pense na memória como uma espécie de arquivo moral, não apenas para guardar imagens neutras, mas um arquivo que acumula experiências que podem alimentar ou mesmo corromper as nossas ações, contribuindo ou impedindo comportamentos mais prudentes. Então, se a memória conserva lembranças ordenadas, torna-se base para decisões virtuosas. Se, por outro lado, guarda lembranças deformadas, pode arrastar a vontade e a afetividade para o vício. Tudo depende do conteúdo que está sendo enviado continuamente para essa potência capaz de armazenar aprendizagens, informações, lições que, consequentemente, servem de guia para os nossos comportamentos atuais. A memória mal formada, ela pode escravizar as paixões e enfraquecer o exercício das virtudes. E quais são as consequências espirituais e morais da má formação da memória? E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos pensar aí nas 3 potências principais da alma: inteligência, vontade, afetividade. Quais são as consequências espirituais e morais da má formação da memória na inteligência? Para a inteligência, a prudência mal formada acaba por enfraquecer
a prudência, né? A prudência, a virtude da prudência, ela necessita de uma iluminação da inteligência, de uma direção da razão para que possamos agir de forma prudente. Se a memória está prejudicada, a inteligência vai carecer, vai faltar para a inteligência conteúdo de boa formação para que ela possa, então, guiar nossos passos de forma prudente. Então, prejudica a memória porque falta material para o julgamento correto das coisas. E na vontade, acaba por crescer a tendência ao vício, já que o coração se guia por lembranças deformadas e não pela inteligência bem iluminada. Na afetividade, os sentimentos ficam presos ao passado, surgindo amargura, rancor, tristeza, uma série de emoções ruins, desequilibradas, que também acabam por, às vezes, até trazer um adoecimento mesmo da alma. Então, a memória mal formada, ela desorganiza todo o nosso interior, todas as potências da alma ficam enfraquecidas, ficam prejudicadas, e isso acaba por prejudicar a nossa vida de uma maneira geral. E, aliás, quando a gente pensa assim numa memória mal formada, o que seria uma memória mal formada? Vamos entender um pouco mais o que isso significa, para que possamos então olhar para a nossa própria vida e pensar se existe esse problema dentro de nós, se a nossa inteligência está prejudicada por uma memória mal formada, se o nosso afeto está também ali todo desorientado, a nossa vontade, tudo bagunçado, tudo desordenado, por causa dos prejuízos que uma memória ruim, uma memória mal formada pode trazer para a nossa vida. Então, o que é uma memória mal formada? Quando nós falamos de memória mal formada, estamos nos referindo a uma memória que não se desenvolveu de modo ordenado, seja por falhas na sua estrutura natural, e nós não vamos falar sobre isso aqui, seja por hábitos e experiências que a corromperam, que será o assunto que nós vamos falar com mais profundidade, né? Porque as falhas na estrutura natural da memória podem ser diversas, pode ter sido por um acidente, por um problema cognitivo, a pessoa pode ter nascido com alguma má formação, pode ter algum prejuízo do hipocampo, por alguma doença, enfim. Então, a gente não vai entrar muito nessa questão, mas vamos ver quais são os hábitos, as experiências da vida que, de algum modo, corrompem a nossa memória. Nós já vimos nas aulas anteriores que a memória está na parte sensitiva da alma e ela é necessária para guardar experiências, né? Porque aquilo que foi percebido pelos sentidos externos, visão, audição, tato, olfato, paladar, precisa ser armazenado de alguma forma, né? Porque imagina se toda vez que a gente precisasse saber qual que é o sabor do limão, a gente precisasse experimentar novamente o limão. Então, não é necessário, basta você experimentar o limão uma vez que você já sabe que ele tem um gosto azedo. Você já consegue se recordar disso com uma facilidade imediata, porque a memória faz essa função de guardar as experiências sensitivas. Quente, frio, calor, liso, áspero. Então, todas essas experiências que passam pelos nossos sentidos externos, elas são guardadas na nossa memória. Também a memória é necessária para reconhecer padrões. Ela nos ajuda a associar experiências antigas a situações novas. Então, a gente vai acumulando experiências ao longo da vida, de modo que hoje a gente sabe mais do que sabia, né, há 5 anos atrás, porque de 5 anos para cá acumulamos novas e mais experiências que, por sua vez, se somaram às anteriores. Então, vai cada vez mais a memória vai guardando essas informações e nos torna capazes de reconhecer padrões e de associar com as situações atuais, as situações novas, de acordo com as experiências passadas. A memória tem ainda a função de fornecer material à inteligência, né? A gente sabe, a gente já viu nas aulas sobre a inteligência
a importância visceral da inteligência bem ordenada para que a nossa alma tenha sanidade mental, né? Porque a sanidade depende de uma razão clara, de uma razão bem formada, e isso depende de uma inteligência iluminada, né? Que conhece a verdade das coisas. Então, a inteligência precisa de material para ir se formando cada vez mais. E sem memória, a inteligência ficaria sem matéria-prima para pensar, né? Imagina se cada vez que a gente fosse aprender alguma coisa, a gente precisasse estudar tudo de novo, porque não tem memória, esquece absolutamente tudo que já aprendeu. Então, para aprender novamente, tem que estudar novamente. Então, nós temos a potência da memória que facilita a nossa vida armazenando as informações ali. A gente tem esse arsenal, esse arquivo de lembranças, de memória, de aprendizagens que vão fornecendo essa matéria-prima para a inteligência agir, para formar a reta razão, para que possamos então ordenar as demais potências da alma. Então veja que a memória tem uma importância fundamental no ordenamento da nossa vida interior. E se a memória for deformada, for mal formada, for prejudicada com maus conteúdos, a inteligência vai carecer de matéria-prima para pensar bem, para pensar de forma reta, para pensar com agudeza, com inteligência, com experiência. Então, a memória, ela tem essa função também de fornecer essa matéria-prima para a inteligência julgar melhor e nos ajudar a agir com mais prudência, com mais coerência, com mais realismo, né? Com menos idealismo, mais realismo. Tudo isso são análises feitas pela inteligência e a inteligência vai aprendendo a fazer essas análises a partir dos dados que a gente vai armazenando na nossa memória. Sim, uma memória saudável é como um arquivo bem organizado, onde as experiências ficam disponíveis para serem usadas no momento certo. Então, imaginem um computador, vamos pensar nas fotos, onde as fotos estão todas organizadas. A foto do casamento, foto do batizado, foto do aniversário de tal ano, foto de tal coisa, tudo bonitinho, organizado, armazenado ali. A gente acha tudo com muito mais facilidade, né? Você precisa de uma foto, você sabe exatamente onde encontrá-la. Mas, quando a gente joga ali um monte de fotos, de vários momentos, tudo diferente, tudo junto, armazenado tudo numa pasta só, tudo bagunçado ali, fica muito mais difícil de encontrar uma foto específica, não é mesmo? Então, algo semelhante acontece ali na nossa memória. Quando temos uma memória bem formada, como um arquivo bem organizado, a gente consegue encontrar muito mais facilmente as experiências, os conhecimentos adquiridos para usá-los quando precisamos em alguma circunstância ali do dia a dia, da vida de uma maneira geral. Se a memória está mal formada, está tudo bagunçado ali, às vezes a gente precisa de um bom pensamento, de uma boa ideia, de uma solução para um problema, mas a gente não consegue pensar porque está tudo muito bagunçado, muito desorganizado. Uma memória mal formada, ela ocorre quando essa potência não cumpre plenamente a sua função. E isso pode acontecer por diversos motivos. Vamos ver alguns deles. Um dos motivos é problemas na formação inicial da vida, ou seja, a ausência de ordem interior na infância. A criança não recebeu uma educação emocional, espiritual adequada e foi vivendo as experiências de forma confusa e desestruturada. Às vezes já tem uma vida familiar desestruturada e desde pequena ela já vai crescendo naquela confusão, sem entender direito a função das coisas, a ordem das coisas, tudo está muito confuso, tudo está muito bagunçado. Então, já começam os primeiros prejuízos da memória. Mas não só isso, né? Às vezes também a criança foi exposta a conteúdos nocivos e aquilo ali também foi ficando armazenado ali na sua memória. E de forma desorganizada, de forma a prejudicar a organização dos conteúdos interiores que ela foi guardando ali na sua memória. Então, às vezes faltou
essa direção, e não por maldade dos pais, mas por falta de conhecimento também, né, desses pais, acabou que a criança às vezes já cresceu naquela desordem de informações. As informações passaram pela sua vida, os acontecimentos passaram pela sua vida de forma confusa. E aquilo traz uma desorganização já para sua memória. Ela não consegue lembrar bem dos fatos, principalmente se foram fatos traumáticos, né? Experiências de dor ou medo intenso marcam de forma caótica a memória, né? Porque você vai ficar ali com aquela impressão ruim de algo que aconteceu ali na sua vida, que foi traumático, que trouxe um sofrimento, que trouxe uma dor, e aquilo acaba por marcar a vida da pessoa de forma muito negativa. E às vezes também por falta de atenção, né? Que a pessoa não registra bem os fatos porque não estava mesmo interessada naquele assunto, naquela situação, não tinha intenção de vivê-los. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa não traga aquele acontecimento, aquela experiência de forma viva para a sua memória, porque a mente dela, como ela não deu atenção, a mente dela entende que aquilo não era importante, né? Então passa despercebido. E às vezes isso acontece, por exemplo, na escola. Um professor ensina alguma coisa que vai ser importante para a gente no futuro, mas ali na infância a gente não dá muita importância para aquele ensinamento, e passa alguns dias, alguns meses, a gente esquece daquele conteúdo, e depois, futuramente, a gente precisa dele, e a gente, nesse momento, entende que se tivesse prestado mais atenção, que se tivesse se dedicado mais para compreender aquele assunto na época que foi ensinado lá na escola, agora a gente estaria mais amparado pela memória, né? Bastava buscar ali a informação que estava ali. Só que como passou desatento pela nossa mente, aquilo não ficou fixado, e quando a gente precisa, é necessário estudar novamente, ver tudo novamente. Então, tudo isso vai deixando a memória confusa, desordenada, desorganizada. Também a memória pode ser mal formada por desordem afetiva, porque a memória está intimamente ligada à afetividade. Quando uma emoção forte, seja ela a ira, o medo ou uma paixão desordenada qualquer, tristeza, ela domina a alma ali naquele momento, né? Se a afetividade está intensa, aquela emoção está agindo ali de forma intensa, ela deforma o registro do acontecimento. E a gente não consegue registrar aquilo com a pureza da veracidade dos fatos, mas entra ali as nossas impressões, as nossas emoções, a forma como nós fomos afetados por aquele fato, por aquele acontecimento, fazendo com que a pessoa recorde dos fatos de modo, muitas vezes, até distorcido. Por exemplo, alguém que cresceu em um ambiente de rejeição pode lembrar uma simples correção que alguém faz para ela num outro momento da vida, como se fosse uma rejeição total também. É porque a emoção dela está impregnada de lembranças intensas e negativas de rejeição que ela teve em algum momento da sua vida. E aí aquilo marcou de tal forma que ela não consegue mais desassociar outras realidades da vida com essa lembrança afetiva que ela tem. Então, vem qualquer pequeno fato, já traz a sensação que ela teve, a emoção que lhe veio naquele momento, e não apenas o fato puramente. A gente não consegue, ou tem muita dificuldade, de separar os fatos das emoções. E aí, muitas vezes, fica uma memória um pouco confusa também, porque a gente se lembra mais da interpretação que nós fizemos da realidade do que da realidade propriamente dita, do que dos fatos tais quais eles aconteceram. A gente liga isso aos nossos afetos e às impressões que tivemos, às conclusões que chegamos, e achamos que isso que é a verdade. E às vezes sofre imensamente porque não consegue desassociar os fatos das emoções. Uma outra coisa que às vezes deforma a memória de forma muito negativa são hábitos mentais ruins. Com o tempo,
Se a pessoa se acostuma a ruminar pensamentos negativos, né? Fica sempre ali pensando, lembrando memórias ruins, ou se ela se acostuma com mentiras, né? Ela gosta de tirar vantagem nas coisas, então ela mente, ela distorce os fatos, ou ela cria ilusões para fazer de conta que as coisas são melhores do que realmente são. Tudo isso acaba por desorganizar os arquivos da memória, porque cria uma base confusa e pouco confiável para a inteligência, porque está tudo ali muito ligado ao vício, ligado ao mau hábito adquirido, seja de criar ilusões, seja de mentir mesmo de forma mais direta, seja com pensamentos negativos e achar que tudo vai dar errado sempre, porque em algum momento alguma coisa deu errado, e aí a pessoa se fixa tanto naquela memória que ela acha que tudo sempre vai dar errado. E mesmo quando a coisa está dando certo, ela acha que tem alguma coisa errada, que em algum momento vai acontecer algo que vai mostrar que aquilo não vai bem, que alguma coisa ruim vai acontecer. E aí ela fica presa numa memória ruim, desordenada ali da sua vida. E quais são os efeitos de uma memória mal formada? São vários. Então, quais são? Vamos ver aqui alguns. Dificuldade de aprender, né? Porque a inteligência não encontra imagens claras para formar os conceitos que ela precisa para esclarecer as coisas. Causa ansiedade e medos, às vezes até irracionais, né? Medos ligados a situações irreais, né? A uma ilusão, a uma ideia, e não a um perigo real. Então, lembranças carregadas de emoções negativas são ativadas constantemente, causando insegurança, né? Essa ansiedade, esse medo, que às vezes até paralisa a pessoa. Ela não consegue seguir em frente, ela não consegue ter paz, ela não consegue imaginar a sua vida bem, porque ela está presa ali naquela ansiedade, naquele medo irracional que está ligado a uma memória ruim, a uma emoção negativa que está presente ali na sua memória e que ela acha que vai se repetir o tempo todo. Juízos distorcidos também é um outro efeito, porque a pessoa interpreta o presente a partir das experiências antigas, mal registradas, ou mesmo que sejam registradas da maneira certa, mas são experiências antigas, já superadas, mas que ela não consegue desvincular. E então ela julga o presente conforme essas experiências do passado. Né? E se, por exemplo, ela teve uma experiência ruim com um amigo no passado, hoje ela tem dificuldade de confiar em qualquer pessoa porque ela julga todas as pessoas más. Todas as pessoas vão fazer com ela a mesma coisa que aquele amigo antigo fez. E ela acha que ela não pode confiar em ninguém. O que é um equívoco, porque cada pessoa é uma pessoa. Então não é porque uma pessoa fez algo ruim que todas as outras vão fazer. Mas a nossa mente funciona muito dessa forma. A gente traz aquela memória do passado para o presente e julgamos mal a realidade atual quando essas memórias nos trazem informações muitas vezes incompletas ou mesmo distorcidas, que não condizem com a realidade do momento presente. Então a gente acaba por julgar mal a situação por causa dessas experiências antigas que estão ali na memória de forma desorganizada, né? Junto com os afetos, junto com as emoções. Não uma memória ordenada, que pode ser até um registro ruim. Às vezes a gente tem uma memória de um acontecimento ruim da nossa vida, mas a gente consegue lembrar aquilo como um momento, uma fase, uma situação que aconteceu ali no passado, mas que nada tem a ver com o meu momento presente, que inclusive me ensinou alguma coisa para viver hoje de uma forma diferente daquilo que eu vivi no passado. Então, às vezes, por exemplo, numa experiência ruim com um amigo, eu posso, a partir disso, ficar mais prudente sobre a escolha dos amigos, né? Mas não no sentido de fechar completamente a porta das amizades, né? E achar que ninguém serve para ser meu amigo por causa de uma experiência ruim do passado. Entende a diferença? Então, outra coisa é um apego exagerado ao passado.
dificuldade de superar mágoas, a pessoa fica ali relembrando, ressentindo, revivendo, porque a imagem dolorosa está viva na memória. Tem pessoas que traz uma facilidade ainda maior de lembrar com vivacidade as mágoas passadas. Algumas nem tanto. Lembra com uma certa mágoa, mas consegue perdoar com mais facilidade. Outras revivem com a mesma intensidade a dor no presente do acontecimento passado. Porque tem uma memória mais vivaz mesmo, pela própria natureza. Pessoas melancólicas, por exemplo, elas têm uma memória viva e uma mágoa, às vezes, que vai se renovando ali ao longo dos anos, e a pessoa vai passar anos da sua vida presa a uma situação difícil que ela viveu no passado, a uma experiência dolorosa, ruim, de sofrimento, que ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue se desvincular, ela não consegue deixar o passado no passado. Aquilo ela traz para o momento presente e traz, isso acaba acarretando em consequências na forma dela lidar com as pessoas ou com a realidade da vida atual, porque sempre se baseia naquela experiência do passado. Então veja que assim, a nossa memória está presente na nossa vida o tempo todo, até na nossa fala, né? Nós falamos porque nós temos uma memória de uma estrutura de linguagem que fomos aprendendo ao longo da vida. Tanto é que você vai ver que as pessoas falam conforme a cultura local, né? Às vezes, quando uma pessoa muda de um estado para o outro, no início ela tem aquela forma de falar própria do seu estado de origem, mas muito comumente a pessoa vai pegando manias, modos de falar próprios daquele local que ela está naquele momento. Ela vai pegando um certo vício de linguagem, né? Vamos chamar assim. Então, por quê? Porque está lá na memória, ela está vivendo aquilo ali o tempo inteiro, ela está escutando as pessoas falarem, está armazenando na sua memória, e na hora de falar, evoca aquela lembrança, aquela memória, aquele pensamento, aquele modo de se expressar. As crianças fazem isso o tempo inteiro, né? As crianças observam tudo e armazenam tudo ali na sua memória. Aquilo que lhe chama mais atenção fica mais intenso ainda, fica fixado de uma maneira mais intensa. Aquilo que chama menos atenção, menos. Mas fato é que as crianças estão observando tudo, percebendo tudo, absorvendo tudo e guardando tudo na memória. Nós também fazemos isso, mas de forma menos intensa que as crianças. Nós somos mais seletivos, digamos. Memória, as crianças pegam tudo. As pessoas, à medida que a gente vai se tornando adulto, maduro, a gente já tem um mundo de coisas aqui na nossa memória, então a gente começa a ficar mais seletivo com as coisas em geral, né? Não absorvemos absolutamente tudo, mas é impossível não absorver a cultura local, né? Então, vê que até a nossa linguagem tem também a ver com memória, tudo tem a ver com memória. Nós somos a memória viva, né? Nós somos o que somos por causa da memória que nós temos das nossas experiências passadas, das nossas vivências, aprendizagens, contatos, conhecimentos, livros lidos, ensinamentos passados de geração em geração, ou não, que a gente viu, viveu com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos vizinhos, com tudo isso forma a nossa memória e forma o que nós somos, o nosso jeito de ser e de agir, que inclusive pode mudar na medida que a gente vai trazendo novas informações para a nossa memória. Então, é um ciclo sem fim, digamos. Mas, quando nós temos uma memória mal formada, é aquela memória que registra as experiências de modo confuso, carregado de paixões desordenadas, sem oferecer à inteligência um material claro para pensar e julgar corretamente. E quais são as consequências psicológicas de uma memória mal formada? Nós temos várias. Uma delas, o transtorno de ansiedade, né? Porque a memória fica constantemente antecipando os perigos com base nas experiências passadas. Então, a pessoa fica insegura em relação ao que pode vir a acontecer, porque já aconteceu no passado algo ruim, ela fica insegura que algo ruim pode acontecer novamente ali, a qualquer momento. Então, ela fica num estado de ansiedade constante. Depressão, porque a memória
hipervaloriza os fracassos, as perdas, as dores, os sofrimentos passados, e ela foca naquilo ali e não consegue ver nada além daquela dor, daquele sofrimento, daquela lembrança ruim que ela tem de um acontecimento traumático, terrível que aconteceu na vida dela. Então, realmente é ruim e a pessoa não consegue enxergar o mundo além daquela dor, né? Ela foca, ela fixa naquela dor. E eu volto a dizer, não é de propósito, não basta você dizer para a pessoa, esquece isso, ela não vai esquecer, está ali presente, vivo, real na memória dela e ela sofre tal qual se tivesse acontecido agora, porque ela está com aquela lembrança viva e renovada o tempo todo ali pela sua memória, né? Porque ela está fixada, focada ali na sua memória. Então, é possível trabalhar isso sim, mas não é simples, não é fácil, não é rápido. É claro que depende da circunstância, da pessoa, da intensidade, mas entenda que não é algo de qual a pessoa pode sair a qualquer momento, basta ela querer. Não é tão simples assim, né? Seria ótimo se fosse, mas não é. Outra coisa outra consequência, né, psicológica pode trazer é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, porque as lembranças ficam fixadas ali em alguns pequenos erros ou que não podem acontecer, e daí a pessoa fica ali focada em querer fazer 1000 vezes a mesma coisa para que não aconteçam esses erros, e acaba às vezes retornando como uma obsessão mesmo, né? A pessoa não consegue sair daquele ciclo de ficar conferindo várias vezes a mesma coisa, ou de fazer, repetir várias vezes a mesma coisa, para que fique perfeitíssimo, para que não tenha nenhum erro, para que não tenha nenhum problema. Ela fica insegura, ela não sabe se ela conseguiu, e aí ela volta a fazer novamente, porque a sua lembrança está fixada ali em algum acontecimento do passado e acabou ocasionando um transtorno obsessivo compulsivo, do qual a pessoa passa por um grande sofrimento e não consegue se livrar facilmente. Desse transtorno é bem difícil de lidar e o sofrimento da pessoa é muito intenso, podendo variar de graus. E até mesmo transtornos de personalidade podem ser gerados, causados por uma má formação da memória. Padrões relacionais negativos que se repetem porque a memória afetiva não foi purificada, daí esses padrões vão se renovando, vão se repetindo e acaba por fazer parte da personalidade da pessoa. A neurociência mostra que as redes da memória emocional, né, ali, se reforçam pela repetição e podem aprisionar a mente em padrões de medo, de culpa, de compulsão, trazendo uma predisposição à ansiedade, à depressão, ao toque e a transtornos de ansiedade, de uma maneira geral. A memória afetiva, as emoções ligadas às experiências passadas, pode formar padrões fixos que sustentam os transtornos de personalidade e a pessoa não consegue ou tem grande dificuldade de sair daquela situação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em alguns transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade borderline. A memória, então, eu estou pensando aqui nesses transtornos ligados à faculdade da memória, né? Tem outros fatores relacionados, mas eu estou focando aqui mesmo no que a memória tem a ver com isso, como que a memória contribui para que possa haver, se instalar ali um transtorno de personalidade. Então, pensemos no borderline. A memória é marcada por um absoluto abandono. A pessoa se sentiu em algum momento da sua vida, da sua história, abandonada. Às vezes ela até foi de fato. Pode ser uma ilusão, um equívoco, uma interpretação, né, dela, pessoal, como pode ser um abandono real mesmo. Mas fato é que existe ali uma memória de abandono, de rejeição, que acabou trazendo uma instabilidade afetiva e um recorrente medo de novos abandonos, de novas rejeições. E aí as recordações da dor moldam o modo de ver todas as relações. Medo de ser abandonado,
uma hipersensibilidade a críticas. Então, o borderline é uma pessoa hipersensível, né? Qualquer pequena coisa, se você falar assim, o seu cabelo está um pouco desalinhado aqui, deixa eu arrumar para você. Ela já entende isso como uma rejeição, você não gosta dela, você vai abandonar dela, porque o cabelo dela, né, daquele jeito, você não gosta daquele tipo de cabelo, então você não vai querer estar perto dela, e ela sofre imensamente com esses pensamentos, né? E a alma vive aprisionada em lembranças que não foram purificadas. Não é que ela fica se recordando exatamente do momento em que ela foi abandonada, que ela teve uma experiência de abandono ou de rejeição. O que acontece é que a emoção, o sentimento ligado a essa rejeição, a esse abandono, ele é tão forte, ele é tão intenso, que a pessoa fica numa tentativa desesperada de nunca mais experimentar aquilo. Então, ela faz todo o possível para não ser abandonada, para não ser rejeitada. Ela se transforma em qualquer coisa que a outra pessoa quer que ela seja, para que a outra pessoa não a abandone. É um medo excessivo e terrível, de um sofrimento muito intenso, que o borderline tem de ser abandonado. E isso está ligado às suas memórias afetivas passadas, né? É possível melhorar esses sintomas do borderline, sim, né? À medida que a pessoa vai trabalhando a sua personalidade, vai amadurecendo, vai entendendo as coisas de forma diferente, ela vai aprendendo a manejar esse medo de rejeição, ela vai aprendendo, ela pode assim criar novas memórias. A imaginação também está muito ligada a isso, né? A gente vai ver depois quando for falar da imaginação, mas é possível ir reeducando, purificando, renovando as nossas memórias e imagens para ajudar na superação, né, desses desvios de personalidades, né? Desses transtornos de personalidades ou mesmo de outros problemas psicológicos que possam vir exatamente de uma memória desorganizada, bagunçada. Outro transtorno que de personalidade, que também tem uma ligação com a memória. Na verdade, tudo vai ter sempre, porque, como eu disse, nós somos memória, né? Nossa vida é feita por memória. Transtorno de personalidade narcisista. Vamos pensar um pouco aqui no narcisista. As memórias foram construídas em torno ou de elogios, né? Uma pessoa que foi muito elogiada, bajulada ali ao longo da sua vida, sendo tratado como um reizinho, como uma rainhazinha, que tudo é ao seu bel prazer, tudo é como você quer, ninguém nunca pode te contrariar minimamente, sabe? Aquela mãe excessivamente protetora, que o filho pode estar falando mentira, ela sabe que é mentira, mas ela vai defender o filho e vai falar contra outra pessoa, porque ela jamais vai deixar que alguém fale mal do seu reizinho, né, do seu mini Deus, porque às vezes é isso. A mãe, o pai, o avó, alguém faz daquela pessoa um mini Deus, e ela vai crescendo com aquele sentimento de grandiosidade, de ser melhor, de ser maior, de ter que ser servido. É uma soberba muito grande. Pode ser isso que causa o narcisismo, como pode também ser o contrário disso. Uma ferida de inferioridade muito intensa. A pessoa foi rejeitada, tão maltratada na sua vida, sobretudo ali na primeira infância, que ela arruma um modo de se proteger disso, que é mascarar esse complexo de inferioridade a partir de uma construção de um falso self, de um falso eu, super poderoso, e exatamente o contrário daquela pessoa fragilizada que existe por trás das máscaras, né? Por trás das máscaras você tem uma pessoa totalmente fragilizada, com um imenso complexo de inferioridade, com um vazio existencial imenso, mas ela não sabe lidar com isso e ela fica numa tentativa desesperada de o tempo todo mascarar qualquer imperfeição em si mesma. Então ela é sempre melhor, sempre maior, sempre a mais importante, a mais inteligente, a mais bonita, a mais tudo, né? Ela acaba por conservar seletivamente as lembranças que reforçam a sua grandiosidade, seja construída pela ilusão de ter sido tratada como um semideus, ou seja, construído como uma proteção contra o seu complexo de inferioridade. De todo jeito,
as lembranças estão de algum modo afetando a forma como a pessoa construiu a sua persona, sua personalidade, o seu modo de ser no mundo. Existe ali uma memória vaidosa que alimenta a soberba e acaba causando desprezo pelos outros, de forma disfarçada ou não. Isso está muito presente no narcisismo. O narcisista, ele despreza o outro, porque não importa o outro, importa somente ele. Tudo é sobre ele. O que importa é que ele seja satisfeito em suas necessidades, né? E tem várias formas de operar ali. Mas, de todo jeito, estamos diante de uma pessoa que tem uma memória marcada ou por um complexo de inferioridade, por muitas humilhações que hoje ela tenta compensar, ou por essa ideia de que ela não pode ser minimamente frustrada em nada, porque foi tratada como semideus ao longo da sua vida e ela acha que ela é um semideus, e portanto tem que ser servido pelos outros, né? Os outros servem como servos, como capachos, para fazer o que ela quer, para se a satisfazer. De todo jeito, nós temos aí um transtorno grave ligado novamente à memória. Então, você vê que não é uma coisa simples, até mesmo para os pais estarem atentos à formação da memória dos filhos. O que é que está entrando aí na cabecinha da sua criança? O que é que está sendo formado ali nesse arquivo moral de memória? O que é que está sendo mandado ali para a memória das crianças, dos jovens, de todos nós, né? Até mesmo dos adultos, mas né? Por aí a gente vê que não é uma coisa simples, né? E o TOC, né? Nós já falamos, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Aqui nesse caso até um pouco diferente do transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui está falando de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Então, estamos falando novamente de uma persona, da forma como a pessoa se apresenta ao mundo, não de situações. No toque é uma situação um pouco mais situacional, mais específica, mais diante de alguma coisa mais específica. No caso de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a memória está fixa em erros, em falhas, em pequenos detalhes, e a pessoa revive situações passadas como se ainda pudessem ser corrigidas, e ela entra num excesso de rigidez, um perfeccionismo exagerado. E a memória se prende sem permitir espontaneidade. A pessoa não consegue ser espontânea, ela está presa ali naqueles detalhezinhos do passado o tempo todo. O tempo todo ela está numa rigidez cognitiva, numa impossibilidade de fazer diferente daquilo, a ponto de ser para ela insuportável, né, qualquer pequena imperfeição. Então, ela fica ali refazendo, corrigindo, nunca satisfeita, refazendo, corrigindo o tempo todo. E a vida dela gira em torno disso, de modo a atrapalhar mesmo até a convivência com as outras pessoas, até a pessoa não se permite experimentar prazeres da vida, coisas boas, né? Prazeres lícitos, é claro, eu estou falando disso, coisas boas, ter um lazer, ela não consegue, porque ela está o tempo inteiro presa na sua busca constante, contínua, por corrigir aquilo do passado, então